Vai, Caveira, vamos. Não, se você me chamar de Caveira de novo, eu não falo mais com você. Tá bom, então por favor, Ana Hickman, vamos dar sequência às perguntas. E por que você tá só olhando pra câmera e não olha pra mim se eu tô fazendo a pergunta? Você tá de mal de mim, por acaso? Eu tô de você. Não, porque aqui não vai dar pra ficar nesse vai e vem, ou é aqui ou é aqui. É só você ficar de 3/4. Eu sei que você tem idade já, não se preocupa. Mas dá pra você olhar pra mim? Melhor assim. Eu quero ver quando você estiver mentindo. Por isso que não olhava pra mim antes, né? Vai, meu! É, você vai ver. Bom, primeira pergunta, quem manda pra você, pro Alexandre, responde. Eu tô até agora passada, desde o vídeo anterior. Ai, nossa, agora ficou valentão. Não é valentão, é óbvio, né? Vamos lá. Ele acabou de me passar a linha de crédito que vocês aprovaram, que você foi lá e batalhou por nós. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu fiz para vocês um compilado do caso Ana Hickman versus Alexandre Correia. Eu tentei colocar tudo aqui na linha do tempo para vocês, para que assim vocês consigam entender melhor como tudo isso começou e como tudo está ocorrendo aí na justiça. E eu também trouxe as últimas atualizações deste caso. E antes de vocês continuarem assistindo esse Pandora News, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de deixar um like aqui para mim, de se inscrever no meu canal, deixar um comentário aqui embaixo. O comentário é super importante para o engajamento do vídeo, então deixa 1, 2, 3 comentários, eu leio todos, respondo o máximo que eu consigo e adoro conhecê-los por aqui. E com comentário eu consigo saber de fato quem está passando pelo meu vídeo, então deixa o comentário aqui para eu saber quem é você. E também, se você quiser ter um contato mais direto comigo, ver casos exclusivos, me siga na rede social de fotos que estará aqui na tela. Lá eu tenho contato mais direto com vocês, nós temos o grupo Caixa de Pandora, então entre lá no meu perfil e já me fala que veio do Caixa de Pandora. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, tudo começou em 11 de novembro de 2023, quando um desentendimento aconteceu entre Ana Hickman e o seu agora ex-marido Alexandre Correia. Na época eles ainda eram casados. E tudo isso acabou terminando na delegacia de polícia. De acordo com a versão da Ana Hickman, ela estava ali na cozinha da sua mansão, onde ela vivia em Itu, conversando com seu filho de 10 anos, o Alezinho, quando o assunto que ela estava falando com o menino teria incomodado o Alexandre. Isso porque ela estava explicando para o seu filho, basicamente, que eles estavam falidos e que a vida deles, a partir daquele momento, iria mudar para sempre. E aí, por causa do teor dessa conversa durante um almoço, o Alexandre achou extremamente inapropriado. O Alezinho começou a chorar bastante e, com isso, o casal começou a ter uma discussão. A criança teria então saído assustada do cômodo quando Alexandre alterou seu tom de voz bastante nervoso. Isso segundo a versão da Ana Hickman. E aí a primeira violência sofrida durante a briga, de acordo com o depoimento da Ana Hickman, teria acontecido quando o Alexandre pressionou a Ana Hickman contra a parede da cozinha. Segundo o relato, 2 funcionários da casa estavam ali no cômodo e testemunharam tudo, e aí em seguida ele teria ameaçado dar cabeçadas nela. A Ana afirmou à polícia que conseguiu se desvencilhar do Alexandre e foi em direção à saída da cozinha para buscar o seu celular, e neste momento ele teria ido atrás dela e fechado propositalmente a porta de correr no braço esquerdo dela. E com isso fez um ferimento no braço dela, segundo a Ana Hickman. Ela ainda narra no boletim de ocorrência que conseguiu trancar o marido do lado de fora da cozinha e que foi neste momento que ela se sentiu segura para chamar a polícia. Ele então deixou o local antes que a polícia chegasse. Ela alegou também que buscou atendimento médico na Santa Casa de Itu, onde os médicos colocaram uma tipóia em seu braço. E por fim, os PMs a escoltaram até a delegacia, onde ela registrou uma queixa contra o Alexandre Correia por lesão corporal e violência doméstica. Todo esse caso foi registrado na delegacia de polícia de Itu, no interior de São Paulo, onde o casal morava. Agora, segundo a versão do Alexandre Correia, ele alegou que realmente eles discutiram naquele dia, porém ele alegou que não houve qualquer agressão corporal de nenhuma das partes, apenas agressões verbais de ambas as partes. Ele disse o seguinte, abre aspas, não houve agressão, eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Sim, a discussão foi tensa, foi. Foram usadas palavras pesadas? Foram. Houve trocas de acusações? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Ana, nem mulher nenhuma, toquei em uma mulher.
nesse sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher, fecha aspas. E aqui, pessoal, simplesmente se iniciava uma guerra entre Alexandre e Ana Hickman. Depois disso, diversos vídeos que a Ana Hickman e o Alexandre Correia faziam em um reality show no canal dela aqui no YouTube começaram a circular na internet, analisando o comportamento do Alexandre. E passou a ser alegado que ele sempre foi uma pessoa grosseira com a Ana. Porém, segundo o Alexandre Correia, tudo aquilo naquele reality show era encenado e que fora das câmeras ele nunca faltou com respeito com a sua mulher. E ele falou que o combinado ali do reality show era ela sempre ser a coitadinha da história, a mocinha, e ele o chato. E aqui na vida real, enquanto tudo isso acontecia, Ana Hickman pediu o divórcio ao Alexandre Correia pela Lei Maria da Penha, porém esse pedido foi negado pela Justiça de São Paulo. Segundo a manifestação do Ministério Público, o juiz responsável pela decisão determinou a imediata remessa dos autos a uma vara de família. O juiz também citou o processo de guarda e visitas ao filho do casal, que também estaria fora ali da competência da vara de violência doméstica. Então, a Ana Hickman tinha feito esse pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha para tentar acelerar a separação, porém não foi aceito pela justiça. E agora, por que Ana Hickman estava falando para o seu filho pequeno, o Alezinho, que estava à beira da falência? Bom, pessoal, porque era simplesmente a verdade. Acontece que Ana Hickman e o seu marido, seu ex-marido agora, Alexandre Correia, possuem várias dívidas que somadas ultrapassam 40 milhões de reais. Só na empresa Hickman Serviços tem 5 empréstimos que somados alcançam o valor de 5.640.000 reais. Os bancos que concederam todos esses valores de empréstimos estão agora cobrando as dívidas na justiça, porque esses valores não estão sendo pagos. E basicamente eles passaram a pedir empréstimos bancários depois que uma operação de moda que começou entre 2016 e 2017, onde teria uma marca de roupas com a marca Ana Hickman, deu muito errado. Em 2019 ainda estava ocorrendo essa operação de moda, porém não estava dando lucro, e em 2020 começou a pandemia, e isso afundou ainda mais a empresa Ana Hickman Serviços. E depois disso eles começaram a se desfazer de bens para tentar quitar as suas dívidas e também pegar empréstimos. Na verdade, eles pegaram empréstimos desde 2017. E aí, depois de toda essa briga, ela pediu a separação e acusou o Alexandre de violência doméstica. Em dezembro de 2023, um mês depois, ela fez uma notícia-crime contra o Alexandre, na qual pede que ele seja investigado pelos crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular. Acontece que ela passou a alegar que, na verdade, o Alexandre quem teria feito todas aquelas solicitações de empréstimos no nome dela, teria falsificado a assinatura dela e desviado todos esses recursos para uma conta pessoal dele. Ela simplesmente passou a alegar isso contra o Alexandre. Ela então contratou uma perícia particular, levantando a suspeita de que o Alexandre liderava uma associação criminosa que reunia pessoas que trabalhavam nas empresas deles, além de funcionários de um cartório e também a gerente de um banco. Então, uma verdadeira organização criminosa contra Ana Hickman. Ela também falou que tinha suspeita de haver um esquema de pirâmide financeira no qual o Alexandre Correia estaria se beneficiando de doações milionárias. Bom, pessoal, estamos falando aqui de um casal que estava junto desde 1998 e que possuíam diversas empresas juntas e que acabaram nessa guerra na justiça. A Ana Hickman, durante os anos, foi a cara da empresa, enquanto o Alexandre Correia atuava como administrador. E o foco da investigação da perícia que foi contratada pela Ana Hickman foi investigar a empresa Hickman Serviços. E foi constatado por essa perícia particular da Ana Hickman que houve fraude contábil nos livros, registros e documentos contábeis e financeiros da empresa. A perícia também teria apontado a falta de registro de transações financeiras, também registros contábeis duplicados e a falsificação da assinatura da Ana Hickman em cheques, contratos de financiamento, que seriam os empréstimos bancários, e também em outros documentos. Entre essas supostas fraudes documentadas está o registro de uma confissão de dívida de R$427.000 que a Ana Hickman alega que não foi assinada por ela. O advogado dela também cita 2 doações de R$200 milhões em que o Alexandre Correia aparecia como o único beneficiário. Bom, esse é o lado da Ana Hickman dessa história. Já a defesa do Alexandre Correia, o advogado Enio
Murad, declarou que todos os recursos captados foram inteiramente utilizados pela empresa do casal e também pelos sócios, e que a Ana Hickman estava ciente sim de todos esses empréstimos que eram feitos pelo casal. Enquanto isso, a Ana Hickman pediu à justiça também a retenção do passaporte do Alexandre Correia e também a proibição de que ele se ausentasse da cidade onde mora. Além disso, pediu também a quebra de sigilo bancário dele e de mais 2 mulheres que trabalhavam com o casal. Uma delas sendo a Cláudia Helena, que foi uma assistente pessoal da Ana Hickman durante muitos anos. E mais pra frente eu vou continuar falando um pouco sobre ela. Enquanto isso, os bancos que deram empréstimos para o casal estavam cobrando todas as dívidas. E aí, em maio de 2024, tanto a Ana Hickman quanto o Alexandre Correia tiveram seus sigilos bancários quebrados depois que o Banco Safra entrou com processo contra o casal, afirmando que eles teriam realizado um empréstimo de mais de 1,3 milhão que não estava sendo pago. O banco então pediu a quebra do sigilo e a justiça aceitou. Porém, nessa altura, as contas da Ana Hickman foram encontradas simplesmente zeradas, e isso levantou a suspeita de que ela poderia estar movimentando dinheiro no nome de outra pessoa. Ou seja, ela teria pego todos os seus recursos que estavam dentro dessa empresa, que estava bem endividada, e passado para o nome de outra pessoa. E quanto a isso, pessoal, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, que foi uma fonte que eu acessei bastante para esse vídeo, a Ana Hickman já havia aberto uma empresa chamada Meliá em nome de outra pessoa em janeiro de 2023, ou seja, 10 meses antes da briga que gerou a separação do casal. Essa empresa havia sido inicialmente registrada no nome de um homem chamado Eduardo Duarte e seguiu com essa mesma titularidade até o mês de outubro. Esse rapaz é acusado de fraude e vem sendo investigado pela Polícia Federal depois de abrir mais de 700 empreendimentos em seu nome. Ou seja, ele seria basicamente um laranja para diversos negócios. Poucos dias antes dessa fatídica briga que eu narrei para vocês, que aconteceu em novembro de 2023, a empresa Meliá foi transferida para São Paulo e transferida para o nome da Ana Hickman como única proprietária. E aí houve a briga e ela registrou o boletim de ocorrência contra o Alexandre Correia. Após a briga, o Alexandre teria sido chamado para uma conversa ali na empresa deles e foi solicitado que ele assinasse documentos abrindo mão da administração da empresa, porém não da sociedade. Ele abriu mão da Hickman Serviços e também de outros 6 CNPJs da holding. Então ele abriu mão de administrar as empresas. Esse acordo teria sido assinado em 22 de novembro, 3 dias depois da Ana Hickman alegar que o seu ex-marido teria sido violento e teria sido um acordo ali para eles se separarem de forma consensual. Então ela pediu que ele saísse da administração das empresas. Acontece que depois disso o Alexandre não teve mais acesso às contas dessas empresas. E ele passou a alegar que, por causa disso, estava sem recursos para viver. E aí, em 23 de novembro, a Meliá teria passado a se chamar Hickman House, sendo a Ana Hickman a sua única proprietária. E esse é o momento em que o tal Eduardo Duarte simplesmente sumiu do mapa. Logo em seguida, a Hickman Serviços supostamente transferiu todos os contratos e também bens para essa Hickman House, já que a Hickman Serviços estava completamente endividada por esses empréstimos. E por isso, quando houve a quebra de sigilo bancário, nada foi encontrado nas contas da empresa principal da Ana Hickman, porque supostamente ela teria transferido todos os seus bens para essa nova empresa. O DEIC instaurou um inquérito para investigar movimentações financeiras de uma suposta conta em um banco na Inglaterra que a Ana Hickman alegou que o Alexandre Correia tinha. Ela falou que essa conta era do Alexandre Correia e da Cláudia Helena dos Santos, a sua ex-assistente pessoal, e ela falou que tinha recursos sendo desviados para essa empresa. A defesa dela alegou que essa conta recebeu depósitos de quase 947 milhões de reais. E então, no dia 29 de julho de 2024, o banco Barclays Bank, o banco que estava sendo apontado como o recebedor desse dinheiro, enviou ao DEIC um ofício comprobatório esclarecendo que não foram localizadas essas tais contas no nome do Alexandre Correia e da Cláudia Helena. Então o banco confirmou que essa alegação da Ana Hickman era mentira, essas contas não existiam. Bom, pessoal, voltando aqui ao tema Cláudia Helena, ela foi uma assistente pessoal da Ana Hickman por anos e em entrevista que ela deu ao Ricardo Feltrin, ela fala que entregou a sua vida para Ana Hickman, que deixou de ver a sua filha crescer, que deixou de viver a própria vida para trabalhar para a apresentadora e que agora ela está sendo acusada injustamente
pela Ana Hickman, depois de passar anos da sua vida se doando a ela. Mas em outubro aí do ano passado, teve uma decisão favorável a Ana Hickman, porque um laudo pericial apontou que realmente ela teve assinatura falsificada em uma solicitação de R$650 mil em empréstimo ao Banco Itaú, e a defesa da Ana Hickman alegou no dia 8 de abril que as assinaturas desse empréstimo eram todas falsas, porém o banco contestou essa versão. A justiça então fez a perícia para avaliar o documento e o especialista reconheceu que as assinaturas atribuídas a Ana Hickman eram falsas, porém até agora não foi descoberto quem teria falsificado essa assinatura. Agora, outro caso de assinatura falsa que a Ana Hickman apontou em abril de 2024 seria uma dívida com o banco Daicoval de R$700 mil. Ela até conseguiu suspender a cobrança dessa dívida na justiça por causa dessa denúncia de falsificação da sua assinatura, alegando que, na verdade, o Alexandre Correia havia falsificado a sua rúbrica com a ajuda daquela organização criminosa que ele montou. Em junho, o Daicoval afirmou que o Alexandre Correia era representante legal da Hickman Serviços para abertura de contas e que ele possuía um mandato estabelecido em contrato social e que este documento dava plenos poderes aos sócios, sendo o Alexandre um deles. Ou seja, se ele abriu a conta em nome da empresa, ele tinha todo o direito de fazer isso porque ele era um dos sócios e tinha essa procuração em nome dele. E aí, com isso, o banco avisou que não iria isentar a Ana Hickman da dívida. E aí, em julho de 2024, ela reconheceu esse empréstimo. E o Ricardo Feltrin teve acesso a um áudio da Ana Hickman agradecendo a esse empréstimo, que ela agora estava alegando que não havia feito. Oi, Elisa, tudo bem? É a Hickman que tá falando. Eu pedi pro Ale te encaminhar esse áudio aqui porque eu preciso te agradecer pessoalmente por mais uma vez ter nos ajudado tanto. Ele acabou de me passar a linha de crédito que vocês aprovaram, que você foi lá e batalhou por nós. Quero muito que você transmita a todo mundo do banco o quanto isso vai nos ajudar. E também uma outra coisa, a nossa situação está prestes a mudar totalmente e ficar do jeito que a gente sempre lutou para ficar. Vai mudar e eu quero estar junto com vocês, assim como vocês estiveram juntos comigo quando eu mais precisei. Obrigada, Violisa. Obrigada mesmo, um beijo grande, se cuida aí. E esse áudio, pessoal, indica que a Ana Hickman simplesmente cometeu o crime de fraude processual, porque ela alegou que ela não havia feito esse empréstimo e que o Alexandre Correia havia falsificado a sua assinatura. Porém, tem um áudio dela confirmando que, de fato, ela fez esse empréstimo e estava ciente disso. Esse crime em lei consiste no ato de modificar intencionalmente dados de processo com o intuito de levar o juiz ou perito a erro. Então, com isso, a Ana Hickman supostamente teria cometido um crime de fraude processual ao mentir em relação a esse empréstimo. E essa, na verdade, seria apenas uma das dívidas que eles têm com esse banco. Ao todo, eles queriam pegar 10 milhões de reais em empréstimos, porém, o banco só cedeu 5 milhões ao todo. A Ana Hickman ainda diz não reconhecer algumas dessas assinaturas, porque os empréstimos eram feitos de pouco, então ela falou que o restante ela não reconhece, e ela alegou, inclusive, que a gerente do Daicoval estaria em conluio com Alexandre Correia nesses empréstimos. Essa funcionária já faz anos que trabalha no Daicoval e ela foi até o DEIC prestar depoimento e ela confirmou que a Ana Hickman participava de todas as negociações que eles faziam para o banco conceder esses empréstimos a eles. A gerente alegou, inclusive, que tanto a Ana Hickman estava ciente dessa negociação que em 2017, quando se tornou cliente do banco e conseguiu o empréstimo, ela participou até mesmo da festa de confraternização do banco e também agradeceu os acionistas pelo empréstimo concedido. Então, pessoal, basicamente, dia após dia, a Ana Hickman foi sendo desmentida pelas provas. Em setembro de 2024, a Justiça também mandou bloquear R$917 mil da Ana Hickman a pedido do banco original, onde ela também pegou empréstimo como pessoa física há alguns anos, e ela alega novamente que suas assinaturas foram falsificadas e que não foi ela quem pediu esses empréstimos. Porém, a juíza do caso, chamada Juliana Koga Guimarães, recusou esse argumento e mandou bloquear os valores de suas redes sociais e também os salários da Record. A juíza também ameaçou multar a Ana Hickman em 20% da causa se ela dificultasse o cumprimento da decisão judicial.
Porém, não foi possível bloquear o salário da Record da Ana Hickman e também nem os outros recebíveis dela, porque acontece que ela já havia transferido tudo para a conta da empresa da sua irmã, que se chama Blue. E as parcelas ali da dívida do empréstimo de R$1.200.000 eram descontadas na conta da empresa Hickman Serviços. Porém, nessa conta não havia nenhum dinheiro para ser descontado. Sabendo disso, a juíza Juliana Koga Guimarães intimou a emissora a apresentar o contrato com a Blue e também mandou embargar parte da monetização do canal da Ana Hickman no YouTube. E ela foi condenada, nesse caso, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e isso aconteceu em dezembro de 2024, por protelar a entrega de documentos e extratos da Hickman Serviços e também da Blue. A defesa da Ana Hickman alegou que sua assinatura eletrônica havia sido falsificada e exigiu uma perícia grafotécnica. Porém, o juiz indeferiu esse pedido e mandou que ela apresentasse os documentos que estavam sendo solicitados. A Ana Hickman então continuou tentando suspender os pagamentos dessa dívida e com isso, pessoal, ela foi condenada a pagar 2% de multa do total dessa dívida para o banco original. Em outra ação que também contesta as assinaturas sobre empréstimos de mais de 4 milhões com o Bradesco, a Justiça determinou uma perícia judicial sobre as assinaturas. E a Ana apresentou um laudo pericial que havia sido feito particular por ela, mas o juiz não aceitou e determinou que seja feita uma perícia oficial desses documentos. Então o fato, pessoal, é que a Ana Hickman e o Alexandre Correia estavam com dívidas gigantescas, com empréstimos em diversos bancos, e eles estavam sem dinheiro para pagar tudo isso. E agora a Ana Hickman tenta alegar que todos esses empréstimos foram solicitados pelo Alexandre Correia e também pela suposta quadrilha que ele integrava. Ela alegou que eles fizeram todos esses empréstimos no nome dela e desviaram esses recursos. E com isso ela tenta suspender essas dívidas na justiça, porém até agora quase todas as decisões foram contra a Ana Hickman. E tem um outro ponto aqui que desfavorece a narrativa da Ana Hickman, porque supostamente a empresa Hickman Serviços pagou várias parcelas dessas dívidas no passado e só parou de pagar e passou a alegar ser vítima de fraude quando a Ana Hickman se separou do Alexandre. E agora a última notícia sobre este caso é que a Ana Hickman foi condenada a pagar uma pensão de R$15.000 por mês ao Alexandre Correia. Segundo a decisão, essa seria uma forma de atenuar o desequilíbrio decorrente do afastamento do Alexandre Correia dos negócios do casal, porque conforme eu falei lá no início do vídeo, o Alexandre Correia assinou para ser afastado da administração e com isso ficou sem acesso a nada das empresas em que ele é sócio. Apesar de reconhecer que o patrimônio foi construído a partir da imagem pública da Ana Hickman, a juíza Renata Cristina Rosa da Costa afirma no documento que o Alexandre Correia teve participação na administração das empresas e também nos contratos. Ou seja, pessoal, eu vejo muitas pessoas falando que todo o patrimônio foi construído em cima do trabalho árduo da Ana Hickman. Porém, em todo momento, o Alexandre Correia esteve na administração das empresas, porque os artistas que você vê, eles não fazem nada sozinhos. Existem empresas e diversos funcionários por trás deles, como é o caso também da Cláudia Helena, assistente da Ana Hickman. Ela foi praticamente chutada de dentro da empresa da Ana Hickman depois de se doar por anos a esse trabalho e ainda está sendo acusada de integrar uma quadrilha junto com Alexandre Correia. E a Ana Hickman alega que não sabia de nada, que todos esses empréstimos foram feitos sem o consentimento dela, porém no caso do Banco Daicoval ficou comprovado que de fato a assinatura era dela, que de fato ela havia participado das negociações e a própria gerente do banco deu seu relato para o DEIC falando isso. E com isso, não tem como mais a Ana Hickman negar que ela sabia dessa dívida. Bom, pessoal, então esse é um pouco do caso Ana Hickman. Ainda tem alguns detalhes que eu posso trazer em um outro vídeo, como, por exemplo, as tentativas de prisões que foram feitas em cima do Alexandre Correia. Inclusive, eu entrevistei o Alexandre Correia no ano passado e foi o segundo podcast que eu fiz aqui no meu canal. Então, para quem quiser também entender um pouco mais do lado dele, assista esse podcast que ele explica tudo bem certinho, tudo o que aconteceu na vida dele, como que tudo isso começou e em que pé estava ali até ano passado. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você sabe sobre este caso, se faltou alguma informação pode complementar aqui nos comentários que eu vou ler todos. Bom, então é isso e até o próximo caso.